Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem conhece o BPM da plataforma sabe que se trata de uma ferramenta incrível para a digitalização de processos das empresas. Ele organiza as etapas e tarefas de um processo, mantendo o registro de todas as informações. A experiência do usuário final, aquele que vai iniciar um processo para fazer uma solicitação, depende muito de como construímos o formulário, o fluxo e até mesmo as integrações necessárias, que fazem parte aí do nosso processo. E é sobre essas integrações que eu quero falar nesse vídeo. Vou mostrar uma forma fácil e performática de construir essas integrações. Estou falando das fontes de dados do tipo tabela. No portal dev.senior, esse que estamos vendo na tela, nós temos um tutorial explicando como fazer essa integração. E é esse tutorial que eu pretendo seguir hoje nessa aula. Então, nesse tutorial, explica certinho como é feita essa integração e também temos um passo a passo para seguir de como construir ela, certo? Então, vamos colocar a mão na massa. Então, a primeira etapa é nós conectarmos na plataforma. Como fala aqui no tutorial, nós precisamos de uma chave para a aplicação. Então, essa chave, a gente pode criar uma aplicação dentro da plataforma, que ela vai gerar um access key e um secret. Então, eu vou mostrar como a gente pode fazer isso. Então, vou voltar na plataforma, menu Tecnologia, Administração e Gerenciamento de Aplicações. Então, nós temos um limite de quantidade de chaves que nós podemos gerar, mas caso você precisar de mais, solicite para a Sênior que nós podemos aumentar esse limite. Então, vou criar uma nova, vou colocar um nome sugestivo. Feito isso, nós precisamos gerar as chaves. Chaves geradas, gerenciar chaves. Então, são essas chaves que eu vou precisar utilizar para fazer a integração. Bom, a próxima etapa do nosso tutorial será construir a tabela que gostaríamos de ter dentro do nosso processo. Então, eu vou construir aqui uma tabela colaborador, que eu vou importar os dados. Vou botar aqui como CSV. Os campos que eu vou utilizar nessa tabela serão código, tipo string, tipo inteiro. Vai ser o nome da pessoa, string, e o cargo da pessoa. Então essa é uma tabela bem simples, mas provavelmente vocês podem aí estar adicionando muitos outros campos e integrar os dados. Vou salvar. E aqui está a nossa tabela. E o próximo passo que temos que fazer agora é construir uma fonte de dados que vai utilizar essa tabela. Então vou voltar aqui em fonte de dados, adicionar, vou selecionar do tipo tabela, vou pegar a nossa tabela recém-criada. Ele aqui sugere uma URL, caso eu queira consultar esses dados de algum outro sistema de forma externa. E aqui ele já também adiciona os campos da nossa tabela. Eu posso estar alterando e ajustando as descrições que vão aparecer na tela para o usuário e salvar. Agora, a próxima etapa é configurar o integrador. É um Java que envia esses dados para a fonte de dados tabela dentro do BPM. Então, nós temos aqui no início da documentação, nós temos aqui um link para fazer o download desse executável. Tá? Vamos descer novamente. Eu vou criar uma pasta aqui no meu computador, já criei, onde eu vou estar movendo esse arquivo para dentro dessa pasta e vamos colocar todos os arquivos que vamos utilizar nessa pasta. Próximo passo, então, vamos criar um arquivo de configurações. É importante que o arquivo que nós configurarmos aqui, o nome do ponto .properties,
seja o mesmo do nosso arquivo CSV, que vai estar configurado aqui dentro também. Vou copiar essas configurações e jogar dentro do arquivo. Agora nós precisamos voltar lá na plataforma, né, na parte da chave, para pegar a chave que nós acabamos de configurar. Vou copiar. E também irei informar o tenant que eu estou utilizando, o arquivo, onde está o arquivo de integração, e por último o table name, que é o nome da tabela que nós criamos dentro do BPM. Então o arquivo está configurado, está ok. Vou fechá-lo. E agora vamos gerar o arquivo CSV, que vai conter os dados. É importante que esse arquivo, né, os dados, estejam separados por vírgula. E a primeira linha nós teremos aqui o nome das colunas, que nós também cadastramos lá na tabela ali no BPM. Então eu já tenho aqui os dados prontos, né? Já tinha organizado anteriormente. Vocês podem estar gerando esse arquivo de forma automática através de algum outro sistema, né? Inclusive os sistemas G5 da Senior. Posso criar um relatório, uma ferramenta, usar a ferramenta de exportação de dados da Senior para gerar esses arquivos, né, de forma aí a cada 1 hora, uma vez por dia, uma vez por semana, enfim. Vou ajustar a extensão do arquivo. Vamos confirmar, né, se o nosso arquivo de configuração está correto. As chaves, o tenant, o arquivo CSV, acabei deixando no singular. E o nome da nossa tabela, colaborador CSV. Salvei. Agora nós vamos abrir o terminal, CMD, para a gente testar, né, se está funcionando, se está enviando os dados. Então, o primeiro passo aqui é acessar a pasta onde está os nossos arquivos. Aqui na documentação nós já temos o exemplo, né, de como executar esse ponto .jar. Vou substituir aqui por colaborador, que faz mais sentido. E também, se nós vermos aqui na pasta, o nosso table import CSV não tem a versão que tem aqui no exemplo, né? Então vamos remover também. Vou executar. Se tudo estiver correto, né, os dados serão enviados para o BPM, para a tabela que acabamos de criar. Uma forma de nós verificarmos se esses dados foram enviados, né, é pegar, construir um processo, né, adicionar essa fonte de dados, utilizar a fonte de dados num campo e visualizar os dados que foram enviados. Mas lembra que eu comentei com vocês que aqui em fonte de dados, na fonte de dados que nós acabamos de criar, então ele gerou uma URL que eu posso estar utilizando de forma externa, né? Como eu havia comentado. Eu vou abrir o Postman para então a gente fazer essa chamada e ver os dados enviados para lá. O primeiro passo é configurar o Authorization. Adicionar aqui o bearer. Então eu preciso descobrir o token do meu usuário conectado. Só vou dar um F5 aqui na aba Network. Posso selecionar uma requisição qualquer aqui. E vou pegar o nosso bearer, nosso token. Então ele retornou os dados que estão lá no nosso arquivo CSV, certo? Eu vou adicionar mais um nesse arquivo CSV. E vou executar novamente a importação.
e aqui está o nosso novo registro. Então, o que pode acontecer aqui? Você pode criar um processo automático dentro do sistema Senior da G5, que vai gerar esse arquivo, né, cada 1 hora, uma vez por dia, uma vez por mês, e uma execução agendada também, um processo agendado para executar esse comando que nós executamos aqui. E aí os dados que estarão disponíveis para o cliente, né, para o usuário final lá no BPM, serão os dados atuais conforme estão na G5. Então espero que essa dica tenha ajudado vocês e até mais.